Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, em qualquer aparelho que você esteja na condição de conseguir obtê-lo. A gente está aqui para trabalhar com você o módulo 3, o módulo de transportes, galera. Eu sou o professor Pedro Gabriel, vulgo PG, e estou aqui para poder te ajudar. Show? Então vem comigo que vai dar tudo certo. Galera, o tema transportes ele é muito associado aí à tecnologia e ao processo de globalização. Por quê? Porque quando você fala sobre transportes, você tem que associar a tecnologia disponível naquele momento e como o mundo se conecta, né, como os países se conectam naquele momento, né, do processo de globalização. Por quê? Antigamente você fazia uma viagem, por exemplo, de Portugal para cá, você vai pensar lá nos portugueses que colonizaram o Brasil, e o transporte disponível para eles era um transporte que tinha bem menos velocidade do que você tem hoje. Tá? A evolução tecnológica permitiu um avanço muito grande dos transportes, do setor de transporte, e o momento do mundo hoje, que é um momento cada vez mais conectado, permite, né, essa sofisticação do sistema de transportes e faz com que o estudo desse transporte, dessa logística, seja muito importante, seja para a geografia ou para outras matérias interessantes aí na vida, né, de vocês. Tranquilo? Então, assim, os transportes servem basicamente para acelerar a circulação de mercadorias e pessoas, né, serviços e informações, estão aí para facilitar o comércio cada vez mais, ou seja, são um instrumento do processo de globalização. E também servem para que você possa aumentar a competitividade, ou seja, quanto melhor for o seu sistema de transportes, menos você vai gastar, melhor vai ser a sua condição financeira. Show? E aí você tem um outro slide falando sobre a fluidez no espaço, que significa nada mais do que o quê? Quanto melhor for a sua fluidez do espaço, melhor vai ser a condição que você vai ter de circular o produto. E, consequentemente, melhor vai ser a sua produção. Mais rápida vai ser a sua produção, mais eficiente e mais barata, né? Certamente. Tranquilo? E aí você tem um item que fala sobre matriz de transporte, que significa o quê? Um conjunto de transportes que você utiliza para poder transportar o produto, para poder fazer a circulação do produto. Então eu posso juntar o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário e o transporte aeroviário. Eu posso juntar todos eles. Por quê? Porque nenhum país tem só um tipo de transporte, galera. Geralmente os países somam diferentes tipos de transporte para compor sua matriz, como é o que está dizendo nesse slide aí para você. Tranquilo? Só que aí é que está a grande questão. Eu tenho três tipos de modais de transporte, terrestres, aquáticos ou aéreos, só que, mais do que isso, você não pode esquecer que todos os tipos de transporte apresentam pontos positivos e pontos negativos. Não existe transporte perfeito, beleza? Por quê? Essas tabelas que vão aparecer agora vão te ajudar a ver isso. Por exemplo, transporte rodoviário. Ele é mais rápido e entrega de porta em porta, ou seja, ele tem flexibilidade. Você compra um produto, ele vai na tua casa de trem? Ele vai na tua casa de avião? Não, ele vai de carro, ou seja, rodovia, beleza? Ele é muito bom para curta distância. Por quê? Você pega o teu carro, liga ele e vai para onde você quiser. O problema é que você tem maior uso de combustível, porque você chega um momento em que ele vai sendo gasto, você tem maior reposição de peças, ou seja, é caro fazer manutenção dos automóveis, não é tão barato assim. O tempo de duração dessa manutenção não é tão curto, não é tão longo, perdão, é mais curto. Se você pensar na revisão do carro aí, né, dos seus familiares. Então, assim, utiliza mais combustível, emite mais gás poluente. E quando você constrói uma rodovia muito grande, acaba tendo mais prejuízo do que conforto. Porque, pô, você vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Tem uma rodovia que faz isso? Tem, é a BR-101. Só que, poxa, olha o tempo que você vai gastar, olha o dinheiro que você vai gastar, é muito mais longo. O transporte rodoviário é muito bom para países pequenos, né, que podem utilizar esse transporte. Já o transporte ferroviário, que é muito elogiado por muitos, também tem seus pontos negativos. Ó. Ele é mais lento, ele precisa de outro modal para entregar de porta em porta. Eu não consigo comprar um produto e ele chegar na minha casa de trem. Por quê? Porque geralmente é você que tem que ir até a estação de trem. Show? Ah, professor, mas é porque você está no Brasil. Outros países do mundo têm muito mais ferrovias. Fato, tem muito mais ferrovias. Mas independente disso, ela não tem a mesma flexibilidade que tem o transporte rodoviário. Beleza?
Então esse é um ponto negativo. O transporte ferroviário é muito bom para longas distâncias, né, para vias de longa duração, porque eu tenho maior duração do material rodante e menor reposição de peças. No caso do transporte ferroviário, ele pode ser até elétrico, ou seja, não utilizar combustíveis fósseis, beleza? E pelo fato de não utilizar combustíveis fósseis, ele vai ser o quê? Bem menos poluente. Tranquilo, galera? Mas tem também seus pontos negativos. E aí o transporte hidroviário, que é mais lento ainda, precisa também de outro modal, não tem flexibilidade, show, como é o transporte rodoviário. Também é ideal para longa distância, até os grandes navios que fazem a circulação das mercadorias, os grandes containers. Aí você tem duração dos portos, duração dos navios e barcos, ou seja, dos itens que você utiliza, e também tem menor emissão de gases poluentes. Só que ao mesmo tempo você tem o quê? Dificuldade de conseguir conectar todo mundo. Se você pegar o transporte hidroviário em rios, pô, tem que ter o rio, né? E se o rio secar, e se o rio congelar, tudo isso aí vai trazer problemas, beleza? Transporte aeroviário, aquele que você conhece bem, você que está na condição aí, ó, ele tem maior velocidade, precisa de um outro modal também, você tem que ir até o aeroporto, não é o aeroporto que vem até você. Você tem longas distâncias, é ideal para longa distância por conta da velocidade, tem um custo muito maior, a passagem de avião é muito mais caro, o combustível é caro, beleza? Em compensação, você tem maior segurança, né, o transporte mais seguro que você possa ver, comparar. O transporte mais seguro é o aeroviário, apesar dos grandes catástrofes que você já viu na televisão, é o transporte mais seguro, tá? E muito mais rápido, né? Velocidade muito maior. Mas também tem seu lado negativo, não podemos esquecer disso, beleza? Aí você tem, ó, os países aí, ó, em desempenho logístico e infraestrutura. Você repara que os países europeus, né, estão lá liderando, e ali você tem Singapura. Singapura é um tigre asiático, né? Exportação de mercadorias é a chave para o tigre asiático. Eles são chamados de plataformas de exportação. Então tem que ter uma infraestrutura boa para atrair a empresa e conseguir circular o produto, beleza? Aí você tem ali Estados Unidos e Canadá, né, América do Norte. Você tem a China, beleza? Também chegando ali com os BRICS, né? Entre os BRICS a China é melhor, além da África do Sul, Índia, o Brasil e a Rússia lá por último, né? Lá bem depois do Brasil ainda. Aí você tem aí, ó, em níveis de infraestrutura, a mesma coisa, os países europeus mandando na parada, né? Junto com os tigres asiáticos e a América do Norte. Tranquilo? Essa mapinha aí, essa tabelinha é para te mostrar essa diferença de logística entre os países. E esse outro gráfico aqui é para fazer uma comparação com os Estados Unidos, ó, o quanto se gasta, beleza? O quanto se gasta a mais utilizando o transporte rodoviário e a menos utilizando o transporte ferroviário. Você repara que ferroviário e aquaviário gastam bem menos, né, do que o transporte rodoviário. E você repara que o transporte aéreo é o mais caro de todos disparado, porque é muito caro, né, ficar andando de transporte aéreo, transportar mercadorias pelo transporte aeroviário é muito caro. Então você só transporta aquilo que tem um alto valor, né, comercial. Outra coisa que você tem aqui é o duto viário. Duto viário é a construção de dutos, né? Só que aí não é para pessoas, é apenas para fluidos, né? Geralmente gases e petróleo, beleza? Isso ajuda também a reduzir os gastos, né? Porque passa dentro do duto e aí você tem maior eficiência. Tranquilidade? Essa outra tabelinha aí é para fazer uma comparação entre as matrizes de transporte de carga. Você repara aí, ó, que a Rússia tem um 81% de transporte ferroviário. Show? Você repara que o Canadá também tem a sua principal forma de transporte no transporte ferroviário. A Austrália, idem. Os Estados Unidos, idem. E a China tem uma grande quantidade de transporte ferroviário e também tem uma boa porcentagem de transporte rodoviário. Aí você repara que o Brasil é o que mais tem influência do transporte rodoviário e menor de transporte ferroviário. Certamente você deve estar se perguntando, mas professor, por que compararam-se esses 5 países aí? É porque você tem países de grande tamanho, né, de mesmo porte territorial, como está lá em cima. São países de grande extensão territorial. Por isso que eles deveriam utilizar mais o transporte ferroviário. Né? Boa parte deles aí estão tentando fazer isso. O Brasil não. O Brasil está mais... é o que tem a menor porcentagem de transporte ferroviário. Isso tem uma influência grande, né, das empresas multinacionais, né, ligadas a automóveis, né, tem um lobby muito forte, então isso acaba fortalecendo o transporte rodoviário no Brasil e em outros países do mundo, né, não só aqui.
beleza? Aí você tem aí, ó, o processo de intermodalidade, quando você junta diferentes modais de transporte para poder ter mais eficiência. Transporta na rodovia até onde dá, para, inicia o transporte ferroviário até onde dá, para, vai para o outro tipo de transporte específico, beleza? Intermodalidade, né? Quando você junta diferentes tipos de modais. Transporte aquático, né? Que é oceânico, né? Tanto internacional de longa distância quanto de cabotagem. Cabotagem é aquela navegação que você não se afasta da costa, beleza? Você fica próximo da costa, né? Você tem ali um transporte onde você navega sempre vendo, né, no seu horizonte ali a costa, muito utilizado pelos portugueses lá no século, né, 15, né, 14, 15 especificamente, né, quando eles vêm descobrir o Brasil, né, para pesca de bacalhau especificamente. Essa cabotagem é praticada até hoje, né, no Brasil e no mundo, né, e geralmente é de porto em porto. Você vai fazendo o transporte de um porto ao outro, né, no caso brasileiro, usando aí o nosso litoral, né, a grande extensão de litoral que o Brasil tem. Tranquilidade é uma forma de economizar também, né, em vez de ir por rodovia e, né, fazendo a navegação de cabotagem. E aí você tem aqui, ó, um exemplo que mostra as rodovias, né, radiais, de ligação, longitudinais, diagonais, né, transversais. São rodovias onde você tem, né, são 5 tipos de rodovia, né, diagonais, longitudinais, transversais, radiais de ligação, que tem por característica, né, um sentido diferente, né? Você vê que as radiais têm um sentido específico, vão para dentro, vão do centro do país até a região litorânea. Você tem as transversais que fazem, né, um caminho diagonal, não, perdão, que liga, né, uma rodovia longitudinal à outra, como está mostrando no mapinha para você. Você vê que a longitudinal é aquela que vai norte-sul, né, como a BR-101 especificamente. Até por isso que começa com 1, né? A numeração das rodovias também tem a ver com essa lógica, né, do tipo que ela tem. E você tem aí as diagonais, né, que vão fazendo aí, né, a interligação entre toda essa malha rodoviária que o Brasil vai apresentar. Tranquilidade, galera? Belezinha? Mistério zero? Tranquilão? Então, beleza, ó. Portos. Galera, no caso dos portos do Brasil, você tem aí, ó, destacando pra gente o Porto de Santos, que é o principal porto que a gente tem, né? O volume em bilhões aí que está mostrando é para tentar te evidenciar isso, tá? Você tem outros portos aí, ó, como o de Vitória, muito usado para exportação de minérios de ferro lá do quadrilátero ferrífero. Paranaguá, que é muito usado para exportação de soja. São Luís do Maranhão, também usado para exportação de minérios de ferro lá da Serra de Carajás, lá no Pará. E você tem outros portos aí, né? Itajaí, Macaé, São Francisco do Sul. Né? Nossos portos têm alguns problemas, né? Que é a dificuldade de acesso, engarrafamento, congestionamento, né? Que geralmente atrasam, né? E acabam aumentando o custo de produção, né? Por isso que o nosso produto às vezes demora muito a chegar, né, na compra que a gente faz, porque chega pelo porto e aí demora bastante porque a nossa logística não é tão bem integrada quanto em outros países do mundo. Show? Aí você tem, ó, um exemplo dos principais portos aí do nosso Brasil, e aí no caso navegação de cabotagem, né, de um porto a outro aí, usando todo o litoral, e lá dentro, né, Manaus e Santarém são portos fluviais, né, portos que estão ali na proximidade do rio Amazonas, né, que é tão grande, permite a formação desse porto, beleza? Transporte fluvial, que você está vendo aí, nós já falamos, né, que precisa que nós tenhamos rios, né, que não sequem e não congelem, beleza? No caso brasileiro é bem tranquilo fazer isso, né, em algumas partes. Né, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que é muito grande, muito importante, mas, por exemplo, países europeus têm dificuldade de conseguir utilizar esse transporte por conta, né, do congelamento. Aí você tem o transporte lacustre, muito usado, né, nos Estados Unidos e no Canadá, na região dos Grandes Lagos, né? Tem a circulação por ali, né? E o transporte terrestre, né, que basicamente são transporte ferroviário e rodoviário. Nesse caso aqui destacando o ferroviário, alguns países utilizam bastante o transporte ferroviário porque eles são melhores, né? Aí você tem Canadá, Estados Unidos e Rússia, né, com ferrovias gigantescas. E aí você tem, ó, a Transiberiana, né, como exemplo para você. Aí você tem a evolução do transporte ferroviário, que é através do trem de alta velocidade, né? Ou o TGV, trem de grande velocidade, ou o trem-bala, né? Como se fala lá no Japão especificamente. Mas tem alguns exemplos, ó, o Maglev Xangai, né? Que tem uma quilometragem bem alta, né? Você consegue enxergar aí. Você tem o ICE da Alemanha, que também tem uma quilometragem bem rápida, que consegue interligar distâncias bem grandes. Aí você tem
né? No Japão, o Shinkansen, tem o TGV na França também, que tem uma relação de muita quilometragem. Geralmente esses trens agora nem utilizam mais, utilizam um sistema mais moderno de circulação que estão associados aí a questões de gravitação, né, para diminuir o atrito, enfim, tudo isso é importante. E você tem, para finalizar, o transporte rodoviário no Brasil. Nosso principal modal de transporte, tá? É um modal que recebe uma grande quantidade de investimentos no território brasileiro, mesmo sendo problemático, é o que mais recebe. E nós temos aí em destaque para você o PIN, que foi um programa de integração nacional, onde construímos várias rodovias, principalmente aí, ó, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte e Cuiabá-Porto Velho, né, obras aí do regime militar, do período do regime militar no poder no Brasil. E aí o transporte dutoviário, né, que é feito através dos dutos, né, muito mais consistente e frequente, funciona 24 horas, né, reduz os gastos, né, quando você precisa transportar principalmente óleo, né, ou gás. Eles têm os gasodutos de transporte no território brasileiro. Ó. São vários gasodutos, evidenciando para você aí o principal deles, né, em verde lá, ó, que sai de Santa Cruz de la Sierra e entra aqui no Brasil por Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Esse é o que a gente chama de gasbol, um dos principais gasodutos que nós temos, que trazem o gás, que traz o gás lá da Bolívia, tranquilo? E aí, galera, é isso aí, professor Pedro Gabriel trabalhando com você.